Estreando no nosso programa, Lua Barbosa. Tudo bem? Seja Tudo bem, muito você? bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fez boa viagem até a emissora? Fizemos. Que bom. Tranquilo. Lua, lindo o seu trabalho, adorei. Arte em madeira. Sempre agrada muito também nosso público. Tenho certeza que eles vão gostar do passo a passo. E hoje, gente, a proposta é você de casa montar, olha que interessante, uma placa De para demolição. porta, né? E aqui ela remete nessa placa de demolição já com os números. Então, além de informar, a gente decora de uma maneira muito especial, né, Lua? Isso. Arrasou na ideia. Isso foi um efeito errado que deu certo. Ai, eu adoro! A gente transforma, de repente, uma Erro. falha, um erro, em um efeito E bacana. eu estava trabalhando, queria fazer uma coisa diferente, eu vi a pegada, tanto que eu postei a foto, as meninas querem saber o que é esse escurecido todo e nós vamos mostrar como é que elas vão chegar aí. Legal. Vamos começar a aula, então? Vamos. Agora é com você. Bom, a peça, aqui, o azulejo, é uma moda de azulejo português que todo mundo está fazendo muito com carinho. Então, eu ganhei esse stencil para começar a trabalhar na questão do stencil. Então, a dúvida, o que eu vou ensinar? Como as meninas fazerem o quebrado do azulejo. Tá. E esse efeito que eu te falei que deu errado aqui, que é o tijolo, tá? Então, geralmente elas vão aplicar o stencil aqui. Vamos deixar o chanfradinho aqui, hidratando. O pincel que elas têm que usar, geralmente é o pincel para Aquele de seca, luz que é o mesmo seca, que você usa, né? Então, aqui tá aplicado, vamos só fazer um... Esse é o pituá, né? Não, ele chama pincel de luz seca Pincel de luz mesmo, seca? né? Deixa eu colocar aqui. Porque o pessoal fica naquela dúvida do stencil, como é que vai aplicar. Então, aqui, ela aplicou o stencil da forma normal aqui. O que eu quero que elas entendam é aqui como ela vai fazer o efeito do quebrado. Isso, do quebrado, tá? Ela vai rasgar uma folha da forma que ela quiser, de uma forma bem aleatória, coloca aqui no canto da parede do azulejo e vai sobrepor o stencil na peça, Certo. tá? Aí, trabalha esse stencil. Pode passar por cima do papel, meninas, tá? Passa por cima do papel e faz todo o stencil. Volta aqui, molha mais um pouquinho. Sai um pouquinho, a gente ajeita. E continua passando. As meninas perguntaram se o esmalte era proposital com azulejo. Não, meninas, é com a copa, tá? O que aconteceu aqui, Tati? Já fiz o quebrado para dar um andamento e aqui embaixo ela vai fazer a mesma coisa. Tá. Tá? Dá uma secadinha. Algumas pessoas vão me perguntar o porquê do soprador. O soprador é necessário nessa técnica. Ela pode até fazer o azulejo se ela não quiser fazer esse efeito que vai dar, tá? Sequei. Aí, o que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai atrás de fazer o efeito que eu te falei, que foi o que deu errado. E o pessoal adorou. Porque foi uma coisa que deu errado. Você vai pegar a tinta que você vai fazer o tijolinho, tá? Certo. Esse tom de marrom é um tom legal para fazer o tijolinho. Então, o que aconteceu aqui nesse efeito que deu errado? Você pode até tirar um pouco o excesso para não respingar na madeira. Então, você vai vir aqui, ó, e vamos fazer o seu tijolinho bem carregada a tinta, bem carregada, tá? Esse tijolinho, ele não tem, assim, uma regra, quando de distância. Gente, tem imperfeição quando é uma construção antiga. Você tem essa... Tá vendo, gente, que tá bem carregado? Esse é o efeito que eu quero que vocês deixem aqui. O que você vai fazer? Com o soprador, você vai conseguir esse efeito aqui, ó. Tá secando, tá secando, tá secando. Esse aqui não deu. Não são todos que vai dar esse efeito, tá? Você tá vendo que aqui ficou pouca tinta? Ele não deu efeito. O que você vai fazer? Você vai sobrecarregar. Aqui tá bem grosso, tá vendo?
Vamos insistir. Ela pode ser feita em madeira de MDF comum, mas o legal é você pegar essas placas. Aqui, ó, ela já tá dando efeito, olha lá. É isso que eu quero. E com a espátula você pode fazer isso. Tá? Pode colocar sem medo, porque parede envelhecida tem todos esses defeitos. Muita gente faz esses tijolinhos, olha aqui que legal. Muita gente faz esse tijolinho com textura, a própria textura direta para ficar grosso, né? Mas aqui dá um efeito mais rápido que você pode secar a tua peça na hora. Insiste que ele vai borbulhar, tá? Interessante isso que você comentou, né? Às vezes as pessoas, para ter esse efeito de tijolinho, usa aquela massa de textura. Você não, você já trabalha com excesso de tinta e ali o soprador. Para você ter esse volume, ao mesmo tempo, né? Esse detalhe, esse efeito, nada muito certinho, fica irregular e você está trabalhando sobre uma base de madeira de demolição, que ficou muito legal, tem toda essa pegada mais rústica. Poderia ser uma plaquinha de MDF comum. Mas essa de demolição é muito legal, tem tudo a ver com a proposta. A vantagem, Tati, é que você tem menos gasto aqui, mesmo porque você pode fazer das duas formas, porque eu vou usar a textura aqui agora no próximo passo, que é... para essa lateral aqui. Que é isso aqui, eu também vou usar a textura, entendeu? Aqui eu coloquei um pouco tudo, mas aqui, olha, colocando um pouquinho, ele vai ficar mais baixo que esse relevo. Certo. Esse relevo da parede tem que sobressair. Então, aqui já tá misturado o quê? Textura com a tinta. Eu gosto muito do tipo do trabalho rústico, gosto do mais delicado, tudo, mas o rústico me chama muita atenção, porque... é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vejo muita madeira, eu vejo muita coisa jogada na rua. Ontem eu ganhei 5 janelas, fiquei feliz da vida. E você sabe que às vezes adoram ganhar janelas, portas. Adoro. As janelas estão lá, já tô... pensando no que fazer. Então, o que vai acontecer aqui agora? A mesma coisa, gente. Secar. Secar, insistir, que ele vai borbulhar também. Você gasta um minutinho, mas é uma placa que você consegue. Tá vendo lá, ó? Interessante. Ele já tá crescendo. Ó. Você pode quebrar. Você vai achar que tá seco porque ele perdeu o brilho, mas ele não secou. Ó. Isso vai secar, vai deixar de um dia pro outro. É para você fazer o efeito. Tá? Esse é o efeito que eu queria. E é o que você falou, né? Para esse efeito que é a sua proposta, tem que ter ali um soprador. Tem que ser O secador de cabelo, consigo substituir ou não? Ele vai esparramar? Eu tenho um secadorzinho de cabelo que é guardado para secar o material a jato. Se a pessoa insistir muito, ele pode até fazer, se for um secador que tem uma boa potência, que vai puxar bem esse calor, ele alcança. Tomando sempre o cuidado, gente, que o secador você passa, você pode passar sua mão embaixo. O soprador nunca. O soprador, ele queima. Você viu o efeito que ele deu, aquele queima legal, tá? Bem lembrado, o soprador nunca coloca a mão embaixo. Já vi gente, outro dia mesmo minha neta foi passar a mão, ai que legal, eu falei, não pode, tá? Bem lembrado. Então aqui a gente já passou pra cá, passou Então pra esse cá. efeito do azulejo português você fez com estêncil, muita gente desenvolve também com carimbo, aqui a gente usou o estêncil, uma tinta azul, o tijolinho com a própria tinta marrom, busca um tom, né, mais próximo ao tijolo. Isso. Aí você passa essa tinta para fazer os tijolinhos mesmo com excesso, tá bom? Soprador vai secando e faz agora a textura. Essa textura não dá para fazer com esse tom de marrom. Você tem que pegar um tom mais café. Ok. Porque a textura, como ela é branca, você vai misturar com café, ela vai dar uma clareada. Então, o marrom café é o melhor que tem para você fazer para poder dar esse efeito, dar essa diferença. Legal. Então, essa é aquela textura acrílica comum, né? De artesanato. Então, agora eu vou fazer a pergunta das meninas sobre esse queimado. Então, esse queimado é o seguinte. Você hidratou o seu chanfrado. Quando você vai, deixa eu até aproveitar que é esse efeito aqui, né? Que a gente vai passar. Hidratou o seu chanfrado, isso. Esse queimadinho aqui, ó. Bem rente, ó. Esse queimadinho tem um segredo, porque toda peça que você trabalha para... Eu fiz country, né? Então, eu tenho muito
um sombreado diferente. Tem muita gente que faz só um sombreado diferente. Então, no counter, o que que você faz? Você vai puxar esse sombreado aqui, ó. Você tá vendo que tá um marrom mais delicado. E no counter, a gente usa um sombreado sobreposto, que é com um mais forte que esse, tá? Então, aqui eu fiz o sombreado normal. Não tem importância se na hora que você secar isso aqui, o seu tijolo pipocar mais um pouco, porque o tijolo tem que pipocar. Nunca faça um sombreado aqui e já pega essa borda aqui. Primeiro você seca, senão você vai borrar a borda do canto, tá? Secou. O que que a gente vai fazer? A gente vai pro sombreado do queimado agora. Que é esse mesmo marrom que você misturou na textura. O que que ele vai acontecer com ele aqui, ó? Ele começa a queimar. Tá? Então, muitas vezes as pessoas veem, nossa, mas eu sombreei e não ficou aquele queimadinho. Aqui você tem que fazer, não vai ser o mesmo efeito você passar esse marrom logo em seguida. Legal. Em cima. Primeiro você tem que dar uma base. tom mais claro, faz o sombreado, seca e aí vem com um tom mais escuro. E você refaz. E por cima. Você faz esse queimadinho, tá? Não é porque tem a textura aqui que você não vai usar o mesmo marrom, tá? Você vai voltar no marronzinho claro. Do tijolinho. É aqui do cimento. Então é o seguinte, sombreado vai muito da posição que você quer trabalhar, tá? Você vem com todo esse sombreado aqui. Isso ajuda essas etapas de secagem, você ir secando mais essa textura, né? Trabalhar com textura é muito gostoso, com extensionar textura é muito gostoso. A facilidade do extenso aqui no azulejo é que hoje muita gente faz o azulejo com trabalhos lindíssimos, que são cortados os veios para você passar o rejunte como tem um azulejo. Depois você faz todo o acabamento. Mas quem não tem acesso a todo esse material... Consegue com a tinta extenso? Consegue só com a tinta, sim. Eu vou mostrar como ela sombrear. Aquele efeito que apareceu o azulejo português. Aí o queimadinho aqui é simplesmente isso aqui, ó. Aquela segunda camada, né? A segunda camada. Aqui você pode até abusar um pouco mais, passar um pouco mais de tinta. Esse pincel chanfrado é bom vocês deixarem sempre hidratando uns 5 minutos antes de começar a trabalhar, tá? Pra poder ele deslizar melhor. Então, olha o queimadinho. Fica um efeito muito lindo esse marrom. Gostei. Lembrando que são 2 tons, né? O primeiro você puxa mais para um tijolo e o segundo um café. Dá pra deixar mais escuro, tá? Eu deixei mais claro, mas pode ver que aqui tá mais escuro, aqui mais escuro. Você vai puxar ele todinho escuro. Pra gente finalizar, vamos fazer o sombreado no trabalho ali do extenso, no nosso azulejo português. Isso. Isso é uma tinta... Geralmente ela teima em sair, vamos puxar mais um pouquinho. Olha, este tom de cinza. Você faz a esponjinha dobrada. Molha. Vamos pegar um papel, vamos tirar o excesso. Ficou muito molhada, você volta. Os cantos é isso aqui.
Para chegar nesse cinza, você fez uma misturinha? Você pega um tom de preto, Tati, e mistura com um pouquinho de branco. Tem pronta, mas se você tem tinta preta e branca em casa, né? Isso aqui você vai fazer nos cantos para dar esse efeito aqui, tá? Batendo com a esponjinha. Isso. E o sombreado do azulejo, de novo, trabalhar o chanfrado e você vem aqui. Vou aproveitar esse momento também divulgar todos os contatos da Lua Barbosa. Você que está acompanhando, gostou do trabalho da nossa convidada, tem telefone, tem e-mail. E você vai acompanhando também essa última dica, né, do sombreado. Que é por dentro no azulejo, para poder dar aquele efeito do envelhecido do azulejo português. Espero que tenha dado para elas entenderem. Qualquer coisa é só elas mandarem e-mail, ligar, que eu explico direitinho. Pegar assim, arrasou. Adorei, Lua. É uma peça complexa, né? Então precisa Mas fica muito bonita. Adorei a aula de hoje, adorei seus trabalhos. E volte uma outra oportunidade, dizendo um pouquinho mais, viu, dessa técnica que você desenvolve tão bem. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada muito de coração. Obrigada. Boa viagem muito de retorno, viu? Obrigada. Turminha, me despeço. Daqui a pouquinho eu volto com mais atrações. E vocês fiquem, então, acompanhando mais um pouquinho dessas lindas peças Lua Barbosa estreando com chave de ouro no Mulher.com. A gente volta em instantes.